No vídeo de hoje eu vou falar sobre o pensador que eu considero mais interessante e profundo do período medieval, o mestre Eckhart. E eu espero que a sua mística possa expandir o seu pensamento e que possa acrescentar ao seu repertório e aos seus estudos conhecer um pouco do homem que ficou conhecido como aquele do qual Deus não esconde nada. Bom, o mestre Eckhart foi um monge dominicano. Ele viveu no século XIII até o começo do século XIV, morreu em 1328, e ele teve uma influência grande não só na teologia, como também na própria filosofia moderna. Ele vai influenciar pessoas como Hegel, pois ele é um dos germinadores do pensamento alemão. Eckhart pensava, no entanto, de maneira não sistemática, ao contrário de grandes sábios do seu tempo, como o próprio Tomás de Aquino. A gente pode dizer, se o Tomás de Aquino é o maior filósofo sistemático, que Eckhart talvez seja o maior filósofo não sistemático do período. Se você quiser se aprofundar para além dessa minha aula, tem uma ótima aula do professor Michael Sugrue, que é um professor norte-americano, de 44 minutos sobre o Eckhart, que me ajudou bastante. Aqui no YouTube também, para quem entende inglês, eu vou colocar o link na descrição. Mas o pensamento do Eckhart, então, ele segue um caminho próprio, porque ele não acreditava na lógica escolástica como capaz de abarcar Deus. E então ele prefere se expressar por meio dos seus sermões. E ele usa muito a metáfora, a símile, ele abraça o paradoxo e a contradição, porque assim ele não se fecha, ele se mantém aberto para as possibilidades. E como Deus é inefável, nenhuma lógica fechada e rigorosamente conceitual poderia dar conta, né? Então, nessa medida, os seus insights místicos conseguem ser muito elucidativos do seu próprio pensamento, como é muito incomum entre os místicos, porque é um filósofo muito versado em toda a tradição, não só escolástica, mas também Agostinho e a filosofia grega. Ele não estava falando coisa que ele vinha da própria cabeça e falava para as pessoas, né? Ele está muito embasado no que está acontecendo no seu tempo, que é um tempo onde tem uma tensão muito grande entre razão e fé, que começa a ser germinada ali o que vai se tornar a ciência moderna, né, com interesse particular nas causas eficientes e materiais. No entanto, Eckhart, ele quer que você tenha uma conexão particular com Deus. Ele diz, na verdade, que Deus é a única realidade. Você não é nada, exceto pelo Deus que existe em você. Quando ele vai falar da alma, por exemplo, ele fala que a alma tem as suas faculdades, como a razão, a emoção e a memória, mas tirando elas, há algo de inefável, que é a própria essência divina. Elas sozinhas não são nada, assim como você sozinho não é nada. Então, o pensamento dele vai se expressar por meio de dualidades que, na verdade, são uma grande unidade. A dualidade entre o eterno e o criado. O ser e o nada, como eu acabei de falar. A eternidade e o espaço-tempo. O ser pleno e a individuação. Então, a gente tem como objetivo, segundo Eckhart, uma união última com Deus. E a gente faz isso por meio da reclusão, do ascetismo e da contemplação. Nesse sentido, Eckhart se aproxima muito até de outras religiões, como o próprio budismo. E ele vai dizer que, no fim das contas, Deus é a realidade última. E Deus está presente em todas as criaturas. E deveria ser mais fácil para você conseguir se dar conta disso. Você não consegue se dar conta disso porque você está distraído com questões mundanas e problemas pequenos. Ele até tem uma famosa passagem que diz que o paraíso está sendo ofertado a preços muito razoáveis. Isso significa que qualquer coisa que você tiver que abrir mão para ir de encontro a Deus vai ser uma grande barganha, porque o paraíso é a melhor coisa que se pode imaginar. Então, isso até me lembra um pouco Pascal, que vai aparecer lá na frente com a aposta. Mas, então, o que está te impedindo? É a sua família, o seu emprego, enfim. Quando você conseguir, por meio dessa reclusão, dessa contemplação, desse ascetismo, se reconectar, se unir a Deus, você já não vai mais precisar nada de Deus.
Você já não vai mais precisar que ele te forneça alguma coisa, que ele perdoe alguma coisa. Você vai estar unido com a própria existência, né? Então, eu vou ler algumas passagens dos seus sermões, agora que eu fiz essa introdução, e é muito importante que ele fala de um Grund, né? Que no alemão é chão, é o fundamento, é a base, né? E esse Grund é a própria existência, né? É o que está na nossa alma de inefável, sem a qual todas as partes não são nada. Apenas Deus é e possui ser. Então eu vou ler um pouco de uma passagem do primeiro sermão. O que a alma faz, ela o faz com suas forças. O que ela compreende, compreende com o intelecto. E o que lembra é com a memória. Se quiser amar, usa à vontade. E assim ela trabalha com suas forças, não com sua essência. Todo ato externo está ligado a algum meio. O poder da visão funciona com os olhos. Se assim não fosse, não poderia nem usar a visão nem ver. E assim ocorre também com os demais sentidos. Todo ato externo da alma é realizado através de algum meio, mas na essência da alma, ali não ocorre atividade alguma, pois as forças ali empregadas provêm do chão do ser, do Grund. Contudo, é nesse mesmo chão que se encontra o silencioso meio. Ali nada existe senão o repouso e a celebração deste nascimento, deste ato, no qual Deus Pai fala sua palavra, pois é um fato constatado que este lugar a nada é receptivo, exceto a divina essência, sem mediação. Ali Deus entra na alma com sua força total e não parcialmente. Deus entra, pois, neste chão da alma. Ninguém pode tocar este chão da alma senão Deus apenas. Nenhuma criatura pode penetrar no chão da alma. Deve permanecer de fora nas forças. Se você está gostando do vídeo, deixe a sua curtida, pois isso ajuda muito o canal a crescer. Agora eu vou ler um trecho do sermão A Proximidade do Reino. Nosso Senhor diz que o reino de Deus está perto de nós. Sim, o reino de Deus está dentro de nós. Como São Paulo diz, nossa salvação está mais próxima do que pensávamos. Eu tenho a capacidade na minha alma de acessar Deus inteiramente. Esse é outro trecho. E ainda outro. Eu estou certo, como eu vivo, de que nada está tão perto de mim quanto Deus. Deus está mais perto de mim do que eu de mim mesmo. Minha existência depende da proximidade e presença de Deus. Agora eu vou ler uma passagem do 13º sermão, em que ele fala que Deus não tem nome, e eu acho que esse é um insight importante. Frequentemente dizemos, aquele por quem minha alma ansiava. Por que foi que ela disse, aquele por quem minha alma ansiava? Pois ele se encontra muito acima da alma, e a alma não chamou por nome a quem ela amava. Houve 4 razões para tal. A primeira é que Deus não tem nome. Se ela lhe houvesse dado um nome, isto teria que provir da imaginação. Deus está mais além de todos os nomes, ninguém o pode nomear. A segunda razão por que ela não lhe deu um nome foi porque quando a alma desmaia em Deus, no amor, de nada se torna ciente além do amor. Ela julga que todos o conheceram justo como ela o faz. Ela fica estupefada que nem todos estejam vendo Deus assim como ela o faz. A terceira razão é que ela não teve tempo ainda de nomeá-lo. Não consegue ela voltar à cabeça do amor durante bastante tempo para dizer nada além de amor. A quarta razão sendo, talvez, por achar que ele não tenha outro nome senão amor. Com amor, ela chega a falar todos os nomes. Assim ela diz, eu me soergui e me dirigi por caminhos abertos e fechados. E quando fui um pouquinho mais além, encontrei aquele por quem minha alma ansiava. Então esse é o mestre Eckhart. Ele fala que Deus não tem nome justamente porque a linguagem humana, a sua gramática, a sua lógica não é capaz de abarcar o inefável. Então apenas por meio dos discursos místicos, poéticos, abertos, paradoxais, às vezes contraditórios, a gente consegue apontar para Deus. Eckhart foi tão influente e popular com seus sermões que ele ganhou o epíteto de aquele de quem Deus não esconde nada. Imagina só ser chamado assim. Mestre Eckhart ele foi acusado de heresia justamente por seus sermões serem rebuscados e terem uma dimensão poética muito acentuada. Era fácil para alguém enxergá-los como desviantes da ortodoxia, que era muito rígida no período. Só que ele morreu antes do veredito ser apontado.
E o seu legado continua influenciando bastante a teologia e teve uma influência no pensamento moderno, pelo menos em uma pequena medida. Agora, com relação à minha opinião, eu acho que é possível que, se tratando de metafísica, de causas primeiras, de um assunto, portanto, lógico, né, e não científico, porque a ciência só tem no seu escopo as causas materiais e eficientes, aquilo que a gente pode verificar, examinar e provar, é possível que a criação, o próprio universo, seja uma coisa mesma, uma unidade grande, auto-perpetuante. E é possível que ateus falem a mesma coisa, entende? O problema para mim é quando entra nesse terreno de vínculo com a teologia, né? De que é um Deus que ouve preces, que é um Deus que criou o mundo, que influencia no mundo, que tem justiça divina, tem céu e inferno. Isso é um passo que eu não consigo dar. Mas eu te desafio a encontrar outro ateu falando tão bem do mestre Eckhart aqui no YouTube, ou pelo menos com tanto entusiasmo. Obrigado por assistir. Você pode encontrar livros do mestre Eckhart na descrição para compra, assim como, se você quiser, o meu próprio livro de ficção, Contos Pandêmicos, caso você tenha curiosidade para conhecer a minha literatura e também apoiar o meu trabalho dessa forma. Para palestras e aulas particulares, você pode entrar em contato comigo pelo Instagram ou pelo e-mail. Até o próximo vídeo.